Mentiu e usou documentos falsos para conseguir a entrevista com minha mãe. Fez alegações sensacionalistas e falsas sobre a família real, explorando seus medos e alimentando sua paranoia. Nos bastidores do palácio, uma única decisão reverberou pela história da realeza. O que começou como rumores sobre dinheiro agora se transformou em uma realidade assustadora para o príncipe Harry. Fontes afirmam que a última atitude de Meghan desencadeou um congelamento da herança que ninguém esperava, forçando o príncipe William a se pronunciar e confirmar algo ainda mais perturbador. Muito antes deste momento, a princesa Diana supostamente alertou sobre um futuro como este. Seria então coincidência, cálculo ou o destino se desenrolando diante de nossos olhos, enquanto a monarquia enfrenta seu ponto de virada mais perigoso até agora? Herança congelada. Em uma medida sem precedentes que causou ondas de choque na família real e além, a herança do príncipe Harry, deixada por sua falecida mãe, a princesa Diana, foi oficialmente congelada. O anúncio, feito com precisão e autoridade legal, não foi uma resposta a fofocas públicas, frenesi da imprensa sensacionalista ou quaisquer ressentimentos pessoais persistentes. Em vez disso, reflete uma decisão cuidadosa e deliberada do palácio, fundamentada na lei, na tradição e na proteção do legado cuidadosamente construído por Diana. Antes do amanhecer de Language Not Registered for Generation de janeiro de Language Not Registered for Generation, altos funcionários da Clarence House aprovaram, de forma discreta, porém decisiva, a suspensão imediata de todas as distribuições do fundo fiduciário vinculado ao Duque de Sussex e seus dependentes. O que torna essa ação tão extraordinária é a razão por trás dela. Pela primeira vez na história, uma cláusula há muito inativa no fundo fiduciário da princesa Diana, uma disposição criada para salvaguardar a integridade de sua linhagem, foi ativada. Segundo fontes do palácio, essa medida não foi tomada de forma leviana. Ela foi motivada por novos acontecimentos diretamente ligados a Meghan Markle, que levantaram questões não resolvidas sobre a linhagem dos herdeiros e sua elegibilidade de acordo com os termos que a própria Diana havia estabelecido décadas antes. Em outras palavras, o palácio agiu não por escândalo ou especulação, mas por necessidade legal. Uma declaração formal, lida sob a autoridade do príncipe William, não deixou margem para mal-entendidos. Tratava-se de uma medida de precaução, uma salvaguarda destinada a proteger o patrimônio e a integridade dos desejos de Diana. Não era explicitamente uma punição direcionada a Harry, Meghan ou qualquer outra pessoa. Contudo, na linguagem da realeza, as implicações são profundas. A ativação da cláusula envia uma mensagem clara. Esta não é uma mera controvérsia a ser administrada discretamente a portas fechadas. É uma questão estrutural que afeta os próprios alicerces do futuro da família real e a continuidade do legado cuidadosamente construído por Diana. Observadores da realeza notam que a cláusula em si é precisa e inflexível. Ela não se preocupa com comportamento, reputação ou opinião pública. Seu único propósito é garantir clareza biológica e jurídica. Até que as questões emergentes sejam totalmente resolvidas, nenhuma herança poderá ser transferida. Nenhum fundo fiduciário poderá ser distribuído, e nenhuma presunção poderá ser feita sobre direitos. Esta ação judicial transforma o que poderia ter parecido uma questão privada ou pessoal em um assunto de consequências duradouras, que poderá redefinir a forma como a Casa de Windsor aborda a sucessão, a transparência e a proteção de seus legados mais preciosos. O congelamento da herança de Harry marca um momento de rara clareza e autoridade sem precedentes dentro da monarquia. É um lembrete de que, mesmo na era moderna, tradição, lei e previsão se entrelaçam de maneiras que podem transformar vidas da noite para o dia. O palácio se pronunciou. O legado foi assegurado. E agora restam apenas perguntas. Como o Duque reagirá? E que revelações ainda podem emergir das sombras do passado? A herança do príncipe Harry, deixada por sua mãe, foi bloqueada devido a suspeitas de problemas de linhagem por parte de sua esposa. Mas por que o acesso de Harry à herança foi congelado?
O palácio está apenas punindo-o por se afastar da família? Ou essa ação poderia ter o apoio da própria Diana? Vamos descobrir. Um aviso finalmente se concretizou. A repentina suspensão da herança remonta a um obscuro mecanismo legal, conhecido como cláusula Language Not Registered for Generation, oculto nas profundezas do fundo fiduciário selado da princesa Diana. Essa cláusula nunca teve a intenção de policiar condutas, gerenciar a imagem pública ou punir escândalos. Em vez disso, ela aborda algo muito mais fundamental: a certeza da linhagem sanguínea. A cláusula Language Not Registered for Generation existe com um único propósito: restringir o acesso ao patrimônio, a menos que a descendência biológica dos filhos de Diana possa ser comprovada de forma clara e conclusiva, especialmente quando surgem questões de linhagem. Durante décadas, a cláusula permaneceu intocada, quase esquecida, considerada pelos advogados do palácio como uma medida de contingência extrema, e não como uma salvaguarda ativa. A sua ativação marca agora uma virada. Ao permitir que a cláusula Language Not Registered for Generation seja aplicada, o príncipe William reconheceu que a preocupação, há muito ignorada por Diana, não era um temor poético ou uma intuição emocional, mas uma precaução legal deliberada, concebida exatamente para este momento. Arquivistas da realeza confirmaram que Diana exigiu pessoalmente a inclusão desta cláusula em meados da década de Language Not Registered for Generation, durante um período em que sua confiança nos sistemas da realeza havia diminuído. Mas seus instintos maternos estavam mais aguçados. Na época, ela temia que seu filho mais novo pudesse um dia ficar vulnerável, não à traição motivada por crueldade, mas à confusão criada pelo silêncio, pelo segredo e pelas perguntas sem resposta. Ela temia que a verdade, se ocultada por tempo suficiente, pudesse se tornar uma arma sem jamais ser usada intencionalmente. Quando o testamento foi finalizado, a cláusula Language Not Registered for Generation foi discretamente classificada como precaução materna, um pedido ansioso, porém compreensível, de uma mãe sob extraordinária pressão. Ninguém esperava que fosse usada. Ninguém planejou um futuro em que a verificação biológica seria necessária para desbloquear o que deveria ser um direito inato. Esse futuro finalmente chegou. Ao acionar a cláusula, William transformou o aviso particular de Diana em lei vinculativa. O fideicomisso não acusa, especula ou presume qualquer irregularidade. Ele simplesmente suspende o processo, exige confirmação antes de prosseguir. Até que essa confirmação exista, o acesso à herança permanece suspenso, intocado e inalterável. O congelamento em si não é uma punição. É uma paralisação processual, uma pausa jurídica na expectativa de esclarecimentos. No entanto, suas implicações são profundas. O que antes era um documento sigiloso de proteção tornou-se um sinal público de que perguntas antes evitadas não podem mais ser adiadas. Ao fazer valer a cláusula 3, William escolheu a certeza em vez do sentimentalismo, a estrutura em vez do silêncio. Ele permitiu que a apreensão silenciosa de sua mãe saísse das sombras e operasse exatamente como ela pretendia. E até que a verdade seja formalmente verificada, a herança permanece trancada, protegida não pela suspeita, mas por uma cláusula escrita décadas atrás por uma mãe determinada a que a verdade, quando quer que chegasse, finalmente importasse. É um lembrete de que, mesmo na vida da realeza, o tempo não apaga as perguntas sem resposta. E os legados não são herdados apenas por meio da riqueza, mas também pela coragem de confrontar o que a história silenciosamente deixa sem solução. A revelação da cláusula no testamento de Diana tornou possível o congelamento da herança de Harry. Mas por que a família real acionou tal cláusula? E qual é a percepção jurídica da ação de Diana? Agora, vamos analisar como a lei inglesa deu à princesa Diana a liberdade de moldar seu legado. Poder por design. De acordo com a lei inglesa, a princesa Diana detinha um controle notável sobre o que aconteceria com seu patrimônio após sua morte. Esse poder, conhecido como liberdade testamentária,
conferia-lhe o direito legal de decidir exatamente quem herdaria sua riqueza, em que circunstâncias e sob quais termos. Ela podia estabelecer condições, impor prazos ou até mesmo excluir indivíduos por completo, se acreditasse ser necessário. Na Inglaterra e no país de Gales, a lei impõe pouquíssimas restrições a essas escolhas, permitindo que o julgamento pessoal oriente a elaboração do testamento. Essa liberdade contrasta fortemente com as regras em outras partes do Reino Unido. Na Escócia, por exemplo, os familiares próximos têm garantida uma parte da herança, independentemente dos desejos do falecido. A Inglaterra e o país de Gales não oferecem essa proteção automática. Lá, um testamento reflete a mente de quem o faz quase sem interferência. Para Diana, isso significava que seu patrimônio não era apenas um legado financeiro, mas uma ferramenta que ela poderia moldar cuidadosamente para proteger suas intenções, muito depois de sua morte. Devido a essa realidade jurídica, Diana tinha todo o direito de incorporar salvaguardas ao seu fundo fiduciário. Não se tratavam de gestos emocionais ou avisos simbólicos, mas sim de mecanismos legais elaborados com propósito e previsão. Ela podia exigir provas, demandar verificações ou suspender a distribuição caso certas condições não fossem atendidas. A lei permitia que ela antecipasse a incerteza e se preparasse para ela sem receio. A cláusula language, not registered for generation, surgiu desse espaço de liberdade. Ela não existia fora da lei, nem a contrariava. Foi cuidadosamente elaborada, válida em todos os sentidos e firmemente alicerçada na autoridade legal de Diana. Embora possa parecer incomum para alguns, não era radical nem imprópria. Muitos fideicomissos incluem cláusulas que adiam a herança até que os beneficiários atinjam uma certa idade, atendam a requisitos específicos ou passem por verificações definidas. A cláusula de Diana simplesmente se concentrava na certeza da linhagem, uma preocupação plenamente permitida por lei. O que torna a cláusula language, not registered for generation notável, não é sua legalidade, mas sua intenção. Diana entendia que a riqueza pode complicar vidas em vez de protegê-las. Ela acreditava que a herança deveria seguir a verdade, não a suposição. A cláusula foi concebida para desacelerar o processo, não para acusar ou condenar. Criou espaço para esclarecimentos antes do acesso aos bens, garantindo que o que fosse transmitido tivesse fundamentos sólidos. Longe de ser imposta por conselheiros ou advogados do palácio, a cláusula Language Not Registered for Generation foi uma decisão inteiramente de Diana. Isso refletia sua compreensão do sistema e sua determinação em usá-lo com sabedoria. Ela não foi imprudente com sua liberdade. Ela foi precisa. Cada condição foi imposta com cuidado. Cada palavra escolhida para proteger e não para provocar. No fim, a cláusula Language Not Registered for Generation não era nada extraordinária. Era o resultado natural de uma mulher exercendo seus direitos legais de forma plena e ponderada. A lei inglesa deu a Diana o poder de moldar seu legado, e ela o exerceu com intenção, visão e resolução. Mas existem outros fatores, além da lei, que reforçam essa ação? Que elementos adicionais sustentam a cláusula Language Not Registered for Generation? Agora, vamos desvendar a carta do passado. O alerta de Diana ressurge. O que finalmente levou a coroa a agir não foram fofocas ou pressão pública, mas um pedaço de papel, escrito pela própria Diana. Era uma carta, pessoal e sem reservas, escrita no verão de Language Not Registered for Generation e guardada em segredo por décadas por seu ex-mordomo, Paul Burrell. Durante uma revisão de rotina, porém excepcionalmente minuciosa, das heranças reais, a carta ressurgiu. Seu reaparecimento mudou tudo. Diana não escreveu como uma princesa naquela carta. Ela escreveu como uma mãe que pressentia problemas. O tom era calmo, mas inquieto, permeado por uma preocupação que provém mais da intuição do que de provas. Ela falava em proteger seus filhos não de inimigos, mas da confusão, do segredo e das verdades omitidas por muito tempo. Ela temia que o charme pudesse mascarar a incerteza
e que o silêncio pudesse um dia causar mais danos do que as mentiras. Na carta, Diana descreveu um encontro que a marcou profundamente. Durante uma viagem a trabalho humanitário, ela encontrou um místico tibetano cego. O encontro foi breve, mas perturbador. Segundo Diana, o místico falou sobre futuros moldados por divisões ocultas, linhagens sanguíneas separadas, coroas enfraquecidas por dentro, e a verdade adiada até que o dano já estivesse feito. O aviso não foi estridente nem dramático. Foi transmitido suavemente, quase com gentileza, o que tornou mais difícil esquecê-lo. Diana admitiu que não compreendeu totalmente a mensagem na época. Mesmo assim, sentiu-se compelida a registrá-la. Ao final da carta, ela incluiu um pequeno verso, escrito com sua própria caligrafia cuidadosa. Durante anos, esse verso foi descartado como poesia reflexiva, o tipo de escrita simbólica que Diana frequentemente usava para processar medo e esperança. Ninguém acreditava que ele tivesse a intenção de orientar políticas ou leis. Essa suposição agora desmoronou. Quando especialistas jurídicos revisitaram a carta, perceberam que o verso havia sido posteriormente reproduzido, quase palavra por palavra, na linguagem simbólica da cláusula Language Not Registered for Generation. O que antes soava poético, agora se lê como uma instrução. Cada linha apontava para o adiamento, a verificação e a ideia de que a verdade poderia precisar de proteção até estar pronta para vir à tona. A carta revelou que Diana não estava apenas supondo, ela estava se preparando. Ela entendia que as ameaças mais perigosas nem sempre são estridentes ou cruéis. Às vezes, chegam silenciosamente, envoltas em graça e boas intenções. Seu medo não era o escândalo, mas a incerteza transmitida como uma herança. Com a carta agora autenticada e reconhecida, a coroa não podia mais tratar a cláusula Language Not Registered for Generation como um gesto simbólico. Diana esperava um futuro onde a verdade não emergiria por si só. Ela acreditava que ela permaneceria adormecida, oculta e intocada, até que alguém corajoso o suficiente a trouxesse à luz. Esse momento chegou, transformando uma carta particular em uma força silenciosa, remodelando a história, o dever e o próprio significado de herança dentro da narrativa da família real. Agora, além da cláusula 3 de seu testamento, a princesa Diana tinha uma carta escrita para corroborar seus desejos. Mas o que torna essa cláusula aplicável agora? Será que Meghan está ligada ao que Diana mais temia? Vamos agora analisar como uma reivindicação discreta, feita no passado, despertou uma cláusula adormecida. Uma reivindicação que abalou o trono. No centro da crise que se desenrolava, estava alguém que ninguém esperava. Ela não era da realeza, nem conselheira da corte, nem figura da mídia. Era uma americana, de Language Not Registered for Generation anos, conhecida nos registros legais apenas como AM até aquele momento. Seu nome jamais havia aparecido nos arquivos do palácio ou em debates públicos. Contudo, sua chegada, tranquila, mudaria tudo silenciosamente. AM não chegou com raiva ou espetáculo. Ela foi ponderada, cuidadosa e precisa. Nessa narrativa fictícia, ela alegava ser a filha biológica de Meghan Markle, uma afirmação que imediatamente ganhou peso explosivo. Sua data de nascimento declarada, julho de Language Not Registered for Generation, situava sua existência em um momento muito específico, um período de transição entre a juventude e a vida adulta, entre o fim de um capítulo e o início de outro. As datas por si só já exigiam atenção. O que tornava sua presença impossível de ignorar não era o drama, mas os detalhes. AM apresentou declarações juramentadas, documentos autenticados e uma série de provas preparadas com um cuidado quase clínico. Ela apresentou resultados de testes de DNA revisados por um geneticista internacionalmente respeitado, que testemunhou na reportagem que havia Language Not Registered for Generation cento de correspondência materna, ligando-a à linhagem da família Marley. As evidências foram apresentadas não para gerar manchetes, mas para resistir ao escrutínio.
Surpreendentemente, a Amy não pediu nada em troca, ao contrário do que normalmente alimenta tais revelações. Ela não buscou dinheiro. Ela não reivindicou títulos, privilégios ou posições. Não houve pedido de herança, reconhecimento ou desculpas públicas. Seu propósito declarado era restrito e profundamente pessoal: o reconhecimento da verdade e o acesso a um histórico médico preciso. Ela queria clareza, não compensação. Essa contenção alterou a forma como sua reivindicação foi recebida. Nessa narrativa, as autoridades não puderam descartá-la como oportunista ou imprudente. Seu tom era firme, sua linguagem cuidadosa. Ela falou menos sobre identidade e mais sobre certeza, sobre a necessidade de saber de onde se vem e o que esse conhecimento significa para a saúde, a história e a honestidade. O momento de seu aparecimento provou ser decisivo. Seu surgimento coincidiu com revisões legais renovadas relacionadas a salvaguardas adormecidas dentro dos fundos reais. No instante em que a AM se apresentou, a situação cruzou uma linha invisível. Questões que antes eram hipotéticas tornaram-se imediatas. A dúvida tornou-se um processo. O silêncio tornou-se impossível. A cláusula 3, há muito vista como uma precaução teórica, não podia mais permanecer inativa. Seu propósito não era julgar ou acusar, mas sim pausar e verificar quando surgissem questões de linhagem. A alegação de AM, independentemente do resultado, ativou esse mecanismo simplesmente por existir. A crise não foi desencadeada por um escândalo, mas pela precisão. Uma pessoa, munida de documentos em vez de exigências, forçou um sistema construído sobre a tradição a confrontar a incerteza. Se sua alegação seria comprovada ou rejeitada, era, naquele momento, secundário. O que importava era que a verdade, qualquer que fosse, havia sido formalmente convidada a entrar na sala. E uma vez feito esse convite, não havia mais como voltar à ignorância. O surgimento de AM e a alegação, que ainda não foi refutada de forma convincente, tornaram a cláusula Language Not Registered for Generation aplicável. Mas será que a alegação dela passará por uma verificação mais aprofundada? Ou o palácio está agindo puramente por emoção? Poderia haver um passado na vida de Meghan que esclareça sua alegação? Vamos desvendar os detalhes. A cronologia que se desfaz. Enquanto os investigadores, nesta narrativa imaginária, se apressavam para juntar fragmentos do passado, uma cronologia perturbadora foi se formando lentamente. O que emergiu não foi um único evento chocante, mas uma sequência de detalhes sutis que, quando alinhados, levantaram sérias questões. No centro dessa reconstrução ficcional estava a sugestão de um noivado católico secreto e, possivelmente, um breve casamento entre Meghan Markle e um homem chamado Joe Giuliano em meados da década de Language Not Registered for Generation. Durante anos, tais alegações existiram apenas como sussurros. Agora, dentro da história, elas estavam sendo tratadas como registros que mereciam ser examinados. De acordo com essa narrativa, o relacionamento teria ocorrido durante um período formativo, muito antes de qualquer ligação com a realeza. O que tornou tudo especialmente perturbador não foi o romance em si, mas o que se seguiu. Os investigadores descobriram referências a um pedido de anulação de casamento, mantido em sigilo, submetido às autoridades católicas. Nele constava a menção de uma criança não batizada, um detalhe que, se verdadeiro dentro do contexto ficcional, carregava um peso tanto emocional quanto processual. Documentos do Vaticano, antes descartados como rumores ou interpretações errôneas, foram repentinamente trazidos à tona. Na história, os arquivistas começaram a revisar esses registros não por escândalo, mas para verificar sua precisão. Os processos da igreja são notoriamente meticulosos, e até mesmo os casamentos selados deixam rastros estruturados. Se verificados, esses registros sugeririam que elementos-chave da história pessoal permaneceram ocultos por décadas. A questão não era moralidade ou escolhas privadas. Era um processo. Os sistemas monárquicos
dependem da transparência durante a investigação, os processos de imigração e os preparativos para o casamento. Omissões importam tanto quanto declarações falsas. Um casamento anterior, um filho ou compromissos religiosos vinculativos não são julgados emocionalmente. Elas são avaliadas legalmente. A omissão dessas informações, mesmo sem intenção maliciosa, é tratada como uma quebra de procedimento. Essa distinção tornou-se fundamental. Os investigadores não buscavam culpa, mas sim a completude das informações. Dentro da lei real, o silêncio pode ter as mesmas consequências que o engano. O sistema pressupõe que toda a história relevante seja apresentada, permitindo que as decisões sejam tomadas com pleno conhecimento. Qualquer coisa diferente disso introduz incerteza em instituições construídas sobre a clareza. As implicações dessa narrativa fictícia se espalharam rapidamente. As perguntas ultrapassaram o passado e chegaram ao presente, atingindo os próprios fundamentos da legitimidade. Se as revelações anteriores fossem incompletas, as reivindicações posteriores, especialmente aquelas relacionadas à linhagem, títulos e herança, poderiam ser afetadas. A linhagem de Sussex, antes considerada firmemente estabelecida, de repente pareceu vulnerável a uma revisão processual. O que mais incomodava as autoridades não era o que poderia ser comprovado, mas o que não havia sido examinado antes. A cronologia sugeriu que a verdade não estava escondida por trás de mentiras, mas sim por trás de lacunas. E lacunas, uma vez percebidas, exigem ser preenchidas. A investigação não acusou. Ela fez uma pausa. Reconheceu que mesmo a história, há muito enterrada, pode ressurgir quando os sistemas projetados para a certeza se deparam com perguntas sem resposta. E, uma vez que essas perguntas são formalmente feitas, a tradição não oferece proteção contra a necessidade de respostas. A realidade do passado de Meghan Markle parece estar alinhada com a alegação da mulher, fazendo com que a ativação da cláusula Language Not Registered for Generation pareça justificada. Mas que consequências essa cláusula poderia trazer para Meghan? Que preço ela poderia acabar pagando? Vamos descobrir. Colapso em duas frentes. Enquanto a monarquia entrava no que pessoas próximas chamavam de bloqueio do legado, um esforço meticuloso para controlar a exposição e salvaguardar a sucessão, Hollywood começou a se afastar discretamente, mas inegavelmente, dentro do palácio. Cada movimento foi preciso, coordenado e calculado. O príncipe William ordenou a suspensão de todas as referências, projetos e ativos financeiros ligados ao ramo de Sussex, cortando laços sem alarde, mas com inegável autoridade. A princesa Anne suspendeu os compromissos de caridade que anteriormente envolviam o casal, garantindo que nenhuma ligação, formal ou informal, permanecesse ativa. A princesa Catherine assumiu uma postura de discrição deliberada. Suas aparições públicas e declarações incorporavam um silêncio cuidadosamente cultivado, que falava mais alto do que qualquer anúncio poderia. A mensagem era clara: a máquina da monarquia continuaria funcionando sem interrupções, sem atalhos, exceções ou distrações. Do outro lado do Atlântico, no entanto, a mudança ocorreu de forma mais silenciosa e fragmentada. A outrora formidável rede de aliados, figuras influentes de Hollywood, produtores e mentores da indústria de Meghan Markle, começou a se desfazer quase imperceptivelmente a princípio. Tyler Perry, um apoiador de longa data, anteriormente se afastou de colaborações. Outros contatos de alto nível gradualmente se retiraram, alguns alegando conflitos de agenda, outros alegando prudência profissional. Projetos que estavam em desenvolvimento foram paralisados sem explicação. Plataformas de mídia suspenderam lançamentos e engavetaram iniciativas. O que antes era apresentado como resiliência, uma ousada afirmação de independência e autonomia, agora parecia mais como isolamento, uma rede de influência se dissipando lentamente. Nessa órbita dupla, a estratégia jurídica passou a ter precedência sob o controle da narrativa. O silêncio, que inicialmente servira como escudo contra o escrutínio indesejado, tornou-se uma vulnerabilidade sutil.
Sem comunicação proativa ou gestos conciliatórios, a ausência do discurso público abriu espaço para especulações e crescente incerteza. Em Windsor, a abordagem foi defensiva, porém disciplinada. Manter a continuidade, reforçar os protocolos e evitar distrações. Em Los Angeles, a ausência de aliados e projetos criou uma pressão tácita, evidenciando o custo da separação em um setor impulsionado pela visibilidade e pelo dinamismo. O efeito, em ambos os casos, foi o fechamento de portas, mas sem drama, gritaria ou espetáculo. Em vez disso, os encerramentos foram silenciosos, deliberados e definitivos. Nos bastidores, as portas profissionais, sociais e institucionais estavam se movendo, sinalizando que os canais de influência anteriores, antes dados como certos, não funcionavam mais como esperado. Nesse período, a diferença entre poder e presença tornou-se gritante. Influência sem participação se dissipa e visibilidade sem acesso tem limites. A contenção controlada da monarquia e o recuo sutil de Hollywood convergiram em uma verdade tácita. Quando as estruturas se fecham, as conexões se desfazem e o silêncio, por mais estratégico que seja, acaba por acarretar suas próprias consequências. O contraste era inegável. Um império de tradição fortalecido pela disciplina. O outro, um mundo de visibilidade que se retraía lentamente. E em ambos, o futuro seria moldado não por declarações ou discursos, mas pelo peso silencioso de portas que permaneciam fechadas. Referências e bens ligados aos Sussex foram suspensos, laços com instituições de caridade foram congelados e aliados da indústria foram afastados devido às supostas ações de Meghan. Mas qual será o destino de Harry nessa situação? Será que o rei intervirá para resgatar seu filho durante esse período difícil? Agora, vamos explorar as escolhas de Harry e o raro decreto do rei Charles, o acerto de contas. Em Language Not Registered for Generation de janeiro, a crise atingiu seu ápice, tanto emocional quanto institucional. Um momento que seria lembrado como um ponto de virada na história da realeza. O príncipe Harry deixou Monteito com serena resolução, sem comitiva ou alarde. Levava consigo pouco além de documentos legais, correspondências e, de forma comovente, o testamento final de sua mãe, a princesa Diana, uma lembrança marcante, tanto da herança quanto das expectativas. Nesses documentos, cuidadosamente preservados por décadas, jaziam os fios soltos do legado, do amor e da linhagem. Fios que agora exigiam resolução. Dentro do palácio de Buckingham, o ar estava carregado com a rara tensão de um sistema forçado a tomar medidas extraordinárias. O rei Charles, valendo-se de poderes legais raramente exercidos, acionou disposições latentes destinadas a impedir o reconhecimento de descendentes cujas reivindicações fossem contestadas ou incertas. Os mecanismos existiam há séculos, mas raramente eram necessários. Hoje, eram inevitáveis. Os funcionários do palácio agiram com precisão e eficiência. Arquivos foram consultados, cartas verificadas e protocolos seguidos. Cada passo foi calculado para proteger tanto a tradição quanto a continuidade. Em meio a esse caos controlado, Paul Burrell, mordomo e confidente de longa data de Diana, deu um passo à frente para entregar a última carta lacrada da própria princesa. Em suas palavras meticulosas e sinceras, Diana havia antecipado o momento que agora chegara, uma escolha que seu filho caçula enfrentaria entre o amor e o peso do legado. Sua percepção, escrita décadas antes, não era mais teórica. Era realidade. O desafio de Harry, há muito prenunciado em correspondências privadas, tornara-se inevitável. A interseção entre dever familiar, herança e verdade pessoal. Mais tarde, naquela noite, o mundo assistiu ao discurso do rei Charles à nação. Suas palavras foram sóbrias, ponderadas, desprovidas de sensacionalismo. Não houve dramatização de escândalos, nem indulgência em fofocas. Em vez disso, ele falou sobre administração,
responsabilidade e a necessidade de clareza. Nenhuma herança sem verificação, disse ele. Nenhuma restauração sem certeza. O discurso, embora breve, carregava o peso de séculos. Um lembrete de que a monarquia sobrevive não por desejo individual, mas pela adesão à lei, à tradição e à gestão cuidadosa da linhagem. À medida que as luzes do palácio se apagavam, uma frase reverberou suavemente pelos corredores, sussurrada nos salões por onde gerações da realeza haviam caminhado. Às vezes, para proteger a coroa, é preciso abrir mão do príncipe. Não se tratava de um julgamento, mas do reconhecimento das duras verdades que acompanham o dever. Naquele momento, a história da herança de Conto de Fadas, com sua sucessão perfeita, chegava ao fim. O que se seguiu não foi um espetáculo, mas um acerto de contas. Um processo cuidadoso, doloroso e deliberado de verificação e decisão. Famílias, legados e linhagens de sucessão seriam examinados sob uma nova perspectiva. A sobrevivência da monarquia dependia da clareza e da verdade, por mais difíceis que fossem. Para o príncipe Harry, o caminho a seguir era incerto. Para a coroa, a mensagem era clara. História, lei e dever definiriam os rumos da história, e não haveria atalhos. O acerto de contas havia começado. Então, o que você acha do congelamento da herança de Harry por causa das ações de Meghan? Será que ambos conseguirão superar esse momento difícil? Gostaríamos muito de saber sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever.